qual que é o limite entre as ferramentas que ajudam a gente a entregar mais, entregar melhor ou assumir os controles? Porque a inteligência artificial está redesenhando papéis, responsabilidades, e é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de estreia da temporada do E a Gente. Eu sou o Guilherme Dias, sou CMO, sou cofundador aqui da Gup. Para apresentar, sou um homem branco, de cabelos pretos, estou vestindo uma camiseta branca e um terno azul. Oi, gente. E aí, gente? Meu nome é Robson, sou CIO da Gup, sou um dos fundadores também. Sou um homem branco, tenho cabelo baixinho, tô de barba, tô com uma camiseta azul com a marca da Gup no peito. E a gente está aqui diretamente do HR for Results 2026, cercado de inovação, para falar um pouco mais sobre esse momento disruptivo que a gente está vivendo, né? E quem que está no controle, né? Quem que está pilotando e quem que é o copiloto. E para ajudar a gente a responder essa pergunta, estamos aqui com a Suzana Moraes, que é diretora de IA generativa da Deloitte. E seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. E se quiser fazer uma apresentação rapidamente. Claro, então eu sou a Suzana Moraes, muito prazer. Eu sou uma executiva especialista dentro da casa da Deloitte em tecnologias disruptivas, entre elas inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos, com luzes, estou vestindo um vestido longo, listrado, enfim, uma mulher belíssima. E estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos para cima desse assunto que é super interessante. Esse é o tema do HR for Results, Suzana. Essa é uma discussão que acho que não é só, lógico, de times de tecnologia, dos líderes de empresas, mas os times de gestão, de recursos humanos, estão também quebrando a cabeça aqui do como redesenhar suas organizações agora com muito mais inteligência artificial, que eu acho que no passado essa inteligência artificial ela tinha um ângulo só de automatizar a tarefa. Então, putz, vamos pegar a IA e vamos fazer mais em menos tempo, vamos fazer mais em menos tempo. E o que a gente tem visto que tem acontecido é mudar escopo, né? Putz, você tem mudado papéis das pessoas, funções das pessoas, job descriptions que os RHs escreviam para uma certa tarefa, para um certo escopo, para uma certa vaga, muitas vezes agora fica defasado. Eu mesmo no meu time, há 5 anos atrás, tinham papéis que hoje não existem mais. Eu tenho pessoas no meu time hoje que eu também não tinha há 3, 4 anos atrás. E hoje eu acho que isso traz um risco de você olhar só para automação, para execução, só para eficiência na entrega e você não liberar de verdade o tempo das pessoas se você não redesenhar os papéis para elas serem mais criativas, serem mais estratégicas. Aquela frase que a gente sempre fala, né? A IA veio para você conseguir liberar o tempo, ser mais estratégico, mais criativo. Mas é difícil fazer isso na prática. Então eu queria discutir um pouquinho de como que as empresas se preparam para redesenhar esses papéis, redesenhar essas funções, para que esse tempo de verdade vire mais estratégia, tempo criativo, e não só mais demanda que no final talvez nem precisasse ser feita, sabe? Perfeito. E olha só, já estou muito feliz que vocês já têm percebido que as pessoas estão falando em redesenho. Porque até há muito pouquíssimo tempo atrás, o papo era de produtividade. E então, produtividade era a bola da vez, ainda é a bola da vez para muitas discussões corporativas. E quando a gente fala de produtividade, a gente está falando o quê? A gente está na expectativa ali que tem um robozinho que resolva a nossa vida. Vai ter um robô que vai resolver a minha vida, que vai fazer o meu relatório, que vai fazer o meu trabalho, e aí vai sobrar um tempo para mim. Por quê? Porque eu estou esgotado e eu preciso desse tempo. Então essa é a primeira percepção, quando você vai no indivíduo e não na corporação, muitos indivíduos, muitos trabalhadores estão esgotados. E eles desejam a inteligência artificial para ter esse tempo a mais para respirar. Então, a primeira expectativa, a expectativa da pessoa que está lá na ponta, nas equipes, é a de respirar. E eu acho que isso precisa ser percebido também. Então, quando a gente fala de produtividade, a expectativa da liderança, da corporação, é o quê? É redução de custo, é aumento de margem, é eu fazer mais rápido. E a expectativa da pessoa que está lá? A expectativa da pessoa é que tenha alguém, uma máquina, fazendo um pedaço daquele trabalho para que ela consiga, de fato, ir lá tomar um café, ir ao banheiro, né, poder bater um papo com o colega que está do lado, que ele mal fala o dia inteiro. E essas expectativas, às vezes, elas não
casam bem. Por quê? Porque o líder vai falar, poxa, eu coloquei lá a minha IA para você ter mais tempo e você está lá no café. Mas o quanto esse café é importante dentro da organização? Para estarmos presentes, para fazermos parte de um time. A Deloitte roda pesquisas globalmente, e é interessante colocar que existem duas pesquisas muito recentes, que são a State of AI 2026 e Human Capital Trends 2026. Ambas as pesquisas colocam que grande parte das empresas hoje estão trabalhando nessa questão de fluência, então treinando para IA, fazendo muitas experimentações para ver o que de fato gera produtividade, dá o salto em receita, dá o salto em valor, mas que no final do dia poucas estão conseguindo levar esses pilotos à produção. Por quê? Porque nas métricas corporativas eu geralmente coloco menos tempo numa atividade, mais receita sendo gerada. Sempre são métricas de eficiência. Né? Sempre são métricas de eficiência, métricas financeiras, né? Mas existe um descasamento, como a gente já conversou, entre o que acontece na realidade. E por que isso acontece? É porque eu não fiz o upskilling daquela pessoa? É porque aquela pessoa não está adotando a ferramenta que eu coloquei na mão dela? Ou é porque aquela pessoa está esgotada e, de fato, ela, antes de ser criativa, produtiva, pensar estratégico, ela, na verdade, precisa respirar um pouco? Qual é, de fato, o meu desafio? O meu desafio é fazer com que essa pessoa pense diferente ou é fazer com que essa pessoa tenha condições, do ponto de vista humano, de se sentir num lugar diferente para, então, poder pensar diferente? Eu acho que é de se pensar também um pouco nos nossos times, nas nossas pessoas, porque uma coisa está diretamente associada à outra. Às vezes a gente pensa muito em tecnologia e em casos de uso e na arte do possível e acaba pensando somente nas métricas financeiras, nas métricas de valor, e isso tem que estar diretamente associado às minhas métricas de pessoas, né? E em como essas pessoas hoje estão respondendo dentro da organização no sentido de clima mesmo, né? Elas se sentem pertencentes, elas se sentem parte daquela entrega de valor, elas sabem o que é entrega de valor para a organização, porque muitas vezes eu pergunto nas minhas palestras o que é entrega de valor dentro da organização de vocês. E a resposta ela vai chegar em métricas financeiras. Mas aquela métrica financeira é fruto do quê? É fruto do quê? O que é aquela venda que gera aquela receita? O que é aquela entrega de valor para a sociedade, para o mundo, que me gera aquele valor financeiro de volta? Então, quando você pensa em entrega de valor, que a sua empresa tem, não é o que ela recebe de volta, que é o dinheiro, e sim o que ela está entregando ao consumidor final, ou ao consumidor ou uma outra corporação. Isso é entrega de valor. Essa pessoa está se sentindo parte dessa entrega de valor para o outro, para que o valor da receita venha de volta. Então, parece um papo filosófico, mas não é. Não é filosófico isso. É bem straightforward, inclusive. As pessoas sabem que elas precisam entregar aquele relatório, elas sabem que elas precisam dar conta da folha, elas sabem que elas precisam contratar. Mas elas sabem por quê, para quê. Se eu peço urgência, elas entendem por quê e para quê. Elas entendem o movimento de mercado, elas entendem por que, de fato, aquele perfil está mais difícil de contratar ou não. E esse entendimento, ele é derivado de um entendimento vindo de um esclarecimento da liderança. Eu estou dando essa informação para as minhas pessoas, e quando eu coloco essas aplicações de IA, de AI ou automação, qualquer que seja a tecnologia, na mão dessa pessoa para ela ser mais produtiva, no meu ponto de vista, eu, corporação, será que essa pessoa entende por que ela precisa ser mais rápida? O que de valor ela está entregando com isso? Então, quando você me pergunta, será que a gente está conseguindo? Por que a gente não está conseguindo liberar o tempo para as pessoas serem mais estratégicas? Liberar um tempo para as pessoas, de fato, fazerem diferente com o que sobra? Duas grandes respostas. Primeiro, será que elas estão em condição hoje de ir adiante com um entendimento mais estratégico ou elas precisam respirar? E a segunda resposta é, uma vez com o tempo livre, elas sabem abrir o olho e enxergar qual que é o valor que elas precisam de fato colocar na mesa? Adorei essa reflexão. Vários desafios que o
que o time de gente lida engajamento. Não é só olhar para produtividade, mas engajamento. Está vivendo várias pesquisas mostrando maiores índices de desengajamento corporativo do que na história. As pessoas estão mais desengajadas agora do que durante a pandemia, o Instituto Gallup de Josh Bersin falou recentemente. Então é muito legal esse seu ângulo de olhar para a IA como uma oportunidade, mas tem que ter intencionalidade para olhar nesse ângulo. Como é que eu libero esse tempo, mas eu coloco esse tempo no que cria relações humanas mais poderosas, que realmente torna as pessoas mais senso de pertencimento ali dentro da empresa. Inclusive, eu estava pensando aqui na hora que você estava falando dos valores humanos, essa pessoa que quer ter um tempo para respirar. Então, assim, eu acho que a pessoa era pressionada, porque ela tinha que entregar muito e ela não tinha tempo de respirar e ela tá alienada do trabalho dela, o que o trabalho dela gera de valor de verdade. Ela só vê ali o número que ela tem dentro do escopo dela. Aí a gente está vivendo uma revolução agora em que essa crise de saúde mental que a gente está vivendo está trazendo ansiedade também, que as pessoas estão começando a ficar com medo de serem substituídas. Né? Então, assim, tá trocando uma ansiedade por outra, mas ainda continua muita gente ansiosa. E para essa pessoa lá da ponta, queria que você trouxesse uma reflexão e dicas para quais habilidades você acha que ela tem que desenvolver para também ela não ser substituível facilmente por um agente de IA. O que você daria de dica para essa pessoa? Primeiro que eu vou trazer uma grande fala que eu escutei aqui no evento, inclusive, do Cafu, né? E ele diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu amei essa fala, eu amei do fundo do meu coração essa fala, porque ela me traz para um lugar que será que eu sei o que é a minha vontade de ganhar? Que é a mesma reflexão que a gente fez na pergunta anterior sobre valor. O que é ganhar para mim? Então, volto na questão de eu entendo o que é o valor que eu tenho que entregar, e eu agora não vou falar só do indivíduo, não. Muitas organizações têm dificuldade para dizer e definir qual é esse valor. Qual é o valor que eu quero trazer para a mesa? Também está na pesquisa da Deloitte que 74% das empresas têm expectativa de aumento de receita, ou seja, de aumento de entrega de valor dentro das suas organizações. Mas só 20% conseguiram já chegar lá. Então, a gente tem um descasamento muito grande entre expectativa e realidade. E isso nos faz pensar. Por quê? Será que os casos de uso não estão funcionando? Será que eu não estou escalando? Ou será que antes disso eu não estou definindo estrategicamente o que é o valor que precisa ser entregue? Porque qual que é o caminho que a gente está fazendo com tecnologia? O caminho olha, vamos colocar aqui um agente para fazer a ata de reunião mais rápido. Excelente, realmente precisa. Para quê? Para a pessoa poder respirar um pouquinho mais naqueles 15 minutos que ela teria que fazer a ata. Mas se 74% das corporações têm expectativa de aumentar a receita, será que é isso que vai fazer com que o aumento de receita chegue? Porque hoje é mais ou menos nisso que eu estou investindo em termos de casos de uso. O dia a dia e não repensando a entrega de valor. Porque esse é o nosso sonho, de novo, né? Quem é que não tem o sonho de ter um robozinho aqui que dê conta do meu dia? Eu tenho. Mas esse primeiro ímpeto, ele não deve ser o meu direcionador para investir em tecnologia ou priorizar o que eu devo fazer. Se a minha expectativa é de aumento de receita, de entrega de valor, eu preciso pensar em tecnologias e em casos de uso que me levem a isso. E quando você me pergunta, Robson, o que eu devo dizer para a pessoa que tem esse receio de ser substituído por um agente, que tipo de skill set ela deve desenvolver para que isso não aconteça com ela? Primeira coisa que eu respondo se você tem essa visão da empresa de forma consciente, muito provavelmente você já está numa posição diferenciada. Se você tem esse autoconhecimento de o que é que o seu trabalho entrega de valor dentro do valor total da empresa, você já está... Nada a ver com tecnologia, nada a ver com... Ótimo. Você já está numa posição diferenciada. Né? Aí vamos nos skill sets lá das pesquisas. Né? Óbvio que pensamento crítico ajuda, isso que eu estou falando faz parte de pensamento crítico. Pensamento analítico ajuda, porque a gente está vivendo a era da informação, a era dos dados, e eu preciso saber analisar as coisas de uma forma pragmática. Contudo, eu gosto muito de um autor chamado Kai-Fu Lee,
que antes desse boom da IA generativa, ele já dizia que o grande diferencial do ser humano, no final do dia, é a empatia barra compaixão e a criatividade, em 2 eixos. E se nós pensamos em futuro do trabalho, em interação homem-máquina, o que é que o ser humano precisa aportar, de fato, que traz valor para a mesa? E aí eu gosto muito de dar um exemplo de que hoje já existem aplicações na radiologia que identificam algumas patologias muito mais rapidamente, com muito mais acuracidade, do que um próprio médico radiologista. Eu já tenho IAs que falam isso é câncer em estágios anteriores, e isso ajuda muito o ser humano, porque quanto antes você identifica, mais cedo começa o tratamento, maiores são as suas chances de recuperação. Então a IA hoje tem potencial de fazer isso melhor do que um médico. A máquina faz isso melhor do que o ser humano. Mas se eu estou com um câncer, de quem é que eu quero escutar essa informação? Quero ver um chat, um PDF, né? Não quero, Robson. Eu não quero escutar uma ligação pré-gravada dizendo você está doente. Eu quero passar por um indivíduo que estudou medicina aqui na minha frente e que me diga que eu estou doente, que me diga tudo o que eu preciso fazer, que me dê esperança, que se coloque no meu lugar, que já tenha passado por isso outras vezes, que tenha experiência nisso e que me conforte. Tem uma possibilidade desse uso em excesso também de desumanizar as relações ali também das empresas e dos produtos com os clientes, né? Paciente nesse caso, né? É um cuidado que quem está desenvolvendo tecnologia tem que ter também, né? Sem dúvida. E quando você me pergunta o que o ser humano tem que desenvolver de skill set para entregar, para não ser substituído por um agente, na verdade o que o ser humano precisa desenvolver é a sua humanidade. O quanto nós somos empáticos e temos compaixão pelo outro nas nossas atividades, por mais simples que sejam. O quanto nós desenvolvemos nossa criatividade, porque um outro ponto, eu trabalhei o exemplo da compaixão e da empatia, o outro ponto é a da criatividade. O que a máquina faz hoje? Ela analisa muitos dados, chega em mapeamento de padrões e vai combinando e repetindo esses padrões para dar algumas respostas. Ela gera, sim, hoje um novo resultado, mas ela gera um novo padrão? Não, ainda não. Ela gera um novo resultado baseado em padrões existentes. O ser humano gera novos padrões. Esse é o poder da criatividade do ser humano. Você falou da frase do Cafu, vou pegar essa pra mim depois, tá? Legal. Vou levar essa pra mim, os padrões. Novos padrões. Adorei. Nós setamos novos padrões. A IA aprende com dados históricos, né? E o dado histórico é algo que já foi pensado. Por alguém. O próximo passo é o ser humano que vai definir. Exato. O ser humano é trendsetter. Nós definimos novos padrões. E é por isso também que nós temos que ter sempre um olhar, mesmo dentro dos agentes, onde a gente dá uma certa autonomia. Nós precisamos ter um olhar de curadoria, e essa curadoria envolvendo essas camadas de compaixão, criatividade e empatia. Nós precisamos sempre entender se o valor está sendo entregue através daquela tecnologia, conforme nós havíamos previsto. Então, esse é um grande papel do ser humano. O quanto eu consigo aprender a trabalhar com a máquina como uma aliada? Não, eu adoro essa reflexão. Se não tiver intencionalidade nisso, corre um risco de tudo ser muito posterizado. Eu sinto isso no meu time, assim. Existe um potencial de eficiência enorme, mas se você não prestar atenção, se você não tiver quase tentando pegar o seu próprio erro, você tá falando mais do mesmo. Você tá produzindo um buzz, barulho, ruído no mercado. E aí tá super eficiente, tá legal, mas não quebra um padrão. É mais do que todo mundo tá falando. Sem dúvida. E aqui eu queria pegar um pouco da sua visão, Suzana, do papel da liderança para ajudar o time a, no dia a dia, garantir esse protagonismo humano. Assim, muitas vezes a pessoa, a colaboradora, ela pode estar com uma mega pressão ali por eficiência, como você bem falou, uma mega pressão do como ela está lidando com os próprios sentimentos e emoções nesse trabalho. E essa pessoa líder está tentando equilibrar tudo, né? Ela está recebendo a pressão de cima, tendo que lidar com o time. Como que é o papel da liderança, na sua visão, para ajudar
o seu time a, muitas vezes, buscar essa eficiência, encontrar esse resultado, mas não perder esse protagonismo, essa humanidade ali na tarefa, na entrega do dia a dia? É interessante quando você diz qual que é o papel da liderança, porque de fato a liderança ela tem uma responsabilidade muito grande com relação à propagação da minha cultura, ao direcionamento dos meus valores, a garantir que todo mundo está indo na mesma direção para a entrega daquele valor. Esse é o papel da liderança. Mas o que é o líder, né? Dentro dessa nova visão de o que eu preciso aprender para não ser substituído pela máquina, eu também não preciso ser protagonista dessa mudança? E esse protagonismo também não é uma liderança de mim para comigo mesmo? E aí eu me questiono muitas vezes se a gente tem que depender sempre daquela figura do chefe, sabe? Para direcionar tudo isso, porque cultura, o que é cultura? A cultura ela depende de um cima para baixo ou ela é a soma do todo? E se nós dissermos que cultura é a soma do todo, então o quanto eu preciso do líder fazendo isso? É óbvio que eu preciso do líder fazendo isso, mas veja, a gente também não pode colocar todas as nossas fichas dentro daquele indivíduo, porque aquele também é um Porque ser ele tá passando humano. por ele tá coexistindo com a gente nessa mudança. Exatamente. Ele também tem as questões dele ali, né? Todos temos as nossas questões. Então, quando vocês me perguntam assim, puxa, o que é o papel do líder? A primeira coisa que eu questiono é, precisa ser o líder, né, dentro desse papel? Ou cada um tem sua camada de responsabilização? E uma outra coisa que eu acho interessante colocar, Robson, quando você comenta assim sobre novos skill sets na pergunta anterior e a gente fala sobre liderança nessa pergunta, será de fato que eu preciso fazer upskilling na mesma direção para todos? Ou será que cada um precisa aprender dentro de uma determinada camada? Dentro da minha fala aqui no evento, eu coloquei uma visão que também está no relatório do Human Capital Trends 2026, que é o quanto eu estou confortável em dar autoridade para a máquina para que ela entregue valor dentro da minha organização. E de acordo com esse o quanto eu estou confortável, a máquina e a IA vai assumir um papel diferente, também dentro do meu redesenho do trabalho. Então eu posso ter aquela automação que vai disparar um e-mail bem simples, bem bobo, uma coisa bem, né, é um apertar de um botão. Eu posso ter um assistente que fala para mim quais são os meus e-mails encavalados. Eu posso ter um assistente 2.0 que fala para mim qual é o e-mail que eu preciso responder primeiro. Veja, essa a autoridade dessa máquina é um pouquinho maior do que o assistente anterior. Sim. Né? Aí eu posso ter evoluções disso, eu posso ter uma máquina que assume um papel de colega de trabalho. Eu faço um pedaço, a máquina faz o outro pedaço, a máquina precisa de inputs meus e eu preciso de inputs da máquina. É igual vocês dois trabalhando juntos, ou nós trabalhamos juntos. Eu preciso entender você, você precisa me entender, e cada um tem seu escopo de trabalho, ou, portanto, sua responsabilidade. Eu um pedaço, a máquina outro pedaço. Então, máquina como colega de trabalho. E existe um outro pedaço, e eu vou voltar na liderança, que é a máquina como chefe. Já existem alguns casos de uso no mundo que são o CEO, que é uma AI. Não sei se vocês já viram. Isso. Então é muito interessante porque você coloca uma máquina tomando as decisões dentro desse cenário e pessoas trabalhando para uma máquina. Modo de dizer, lógico, tem os investidores e tudo mais, o dinheiro não sai do nada, né? Mas é um CEO naquele papel de liderança última, liderança máxima, que é uma máquina. Então, quando você me pergunta qual que é o papel do líder dentro, se é uma máquina que é o líder, então qual que é o papel da máquina? E aí qual que é o papel do ser humano? E quando a gente redesenha, de fato, o valor, a gente tem muito claro qual que é o papel de cada um. Porque nesse redesenho da entrega de valor, eu preciso dizer o que é papel meu, o que é o papel do outro, o que é o papel do agente e como nós vamos trabalhar uns com os outros. Então, isso é mudança de cultura, junto com mudança de entrega de atividade, mudança de processos, mudança de skill set, tudo junto nesse redesenho. Não simplesmente dizer, vou colocar um agente aqui para fazer uma ata de reunião.
Entendem a diferença? Perfeito. É bastante diferente. Esse caso do CEO aí, eu sou sempre um pouco desconfiado de notícias, tá muito marketing nessas notícias, mas acho que é legal para gerar uma reflexão também de qual que é o papel, até que ponto a gente delega, é igual você estava falando, que eu gostei dessa sua provocação de, cara, quem vai setar as novas tendências para... Então, olha, a gente está aqui, os próximos passos não é a IA, porque a IA olha para o passado. Uma IA como, por exemplo, se a gente pode dizer que em aplicativos, em plataformas, por exemplo, de delivery, pode dizer que a plataforma é um chefe das pessoas ali, que ela pega uma tarefa, determina, ó, você tem tanto tempo para entregar até lá, né? Podemos dizer que ali é um chefe, mas quando você pega num caso de criação CEO, por exemplo, na sua leitura, assim, quanto que isso é mais buzz de marketing, quanto que isso pode ser factível na realidade? Eu acho que é factível sim, Robson. Não quero ser a quarta cavaleira do apocalipse aqui, nem nada do tipo, mas qual que é o papel do CEO dentro de uma empresa? Qual que é o papel do COO, do CMO, do CIO? O que é que vocês fazem? E vocês são substituíveis? Vocês já se perguntaram isso? Porque a gente geralmente pergunta se o analista é substituível, se um analista de TI é substituível, se um programador, um desenvolvedor é substituível. O C-Level é substituível? Talvez sim. Por quê? Porque qual é o padrão? Parte do trabalho, sim, né? Qual é o padrão da tomada de decisão de um C-Level? Se grande parte da informação vem da equipe, e se a equipe toma conta da operação, quanto a interferência daquela pessoa no dia a dia é necessário, ou simplesmente um direcionador, e esse direcionador segue algum padrão. E eu também não estou falando que deve ser feito, e nem que é o caso, mas eu já vi outros exemplos onde o CEO deixou de existir como papel dentro da organização e o C-Level como um todo, num coletivo, assumiu o papel do CEO. O quanto isso é diferente de dizer que uma máquina seria um CEO? Redesenhou os papéis, as responsabilidades da estrutura, mesmo que no nível 1 ali. Isso envolve uma parte que a gente chama ali na Deloitte de estrutural, que é o hardware, né? Que você fala assim, preciso pensar em políticas, em governança, em processos, em controles, em responsabilidades, quem vai fazer o quê, como isso vai ser cobrado, como isso vai ser medido, qual que é o processo daqui em diante, o que eu espero desse processo, como isso conecta na ponta da melhor forma na entrega de valor que eu almejo. Estrutural. E existe um outro pedaço aqui, que é qual é a cultura que eu devo estabelecer para esse relacionamento aqui funcionar, qual é a segurança psicológica que eu devo dar para as pessoas trabalharem, quais são as oportunidades de seres humanos que eu devo dar para seres humanos, como eu devo suavizar essa interação entre homens e seres humanos e máquinas, e como é que eu devo fazer com que as pessoas não sintam esse medo, porque não é para ter medo, é para se readequar. Readequação. Eu acho que as pessoas, eu inclusa, nós temos insegurança com relação ao futuro, porque é um futuro desconhecido. Sim. Quando a gente fala não vai ter CEO, não vai ter CIO... E como é que vai ser, né? Claro, como é que vai ser? E não vai ser para todo mundo. Não vai ser para todo mundo. E o futuro chega em momentos distintos para cada um. É que agora, infelizmente, essa conversa... Passou tão rápido. Poderia... A conversa tá tão boa aqui que dava para ficar 2 horas. Eu adorei essa reflexão sobre a mudança do papel do RH também. Acho que essas suas últimas reflexões mostram que o time de gente também vai ter que se reinventar muito para ajudar as empresas a passarem por essas transformações. Sim, sem dúvida. Exato. Então, muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência. A conversa está muito boa, dava para ser 2 horas. A gente pode até ver algum momento combinar outra conversa, mas hoje a gente está... As nossas gravações estão mais curtinhas nessa temporada. Muito obrigado por compartilhar, muito legal, muito interessante o bate-papo. E quer fechar, Gui? É isso, abrir nossa cabeça aqui para novos ângulos que a gente tem que olhar sobre IA do ponto de vista de gente, tudo é sobre pessoas no final do dia. E para você que está assistindo a gente, não deixe de compartilhar esse episódio. A gente se vê no próximo episódio do IA Gente. Obrigada, até mais. Gente, obrigado.